No PHP 8.4, vai ficar um pouco mais fácil de receber requisições com métodos como put, patch e delete. Vem comigo entender. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e eu quero mostrar para vocês um comportamento que eu acredito que todos nós já conheçamos do PHP na hora de receber requisições do tipo POST, quando a gente tem dados de um formulário, às vezes até arquivos. Então vamos fazer o seguinte teste. Eu vou criar um novo arquivo chamado request_parse_body, que eu vou realizar o parse de uma requisição, do corpo de uma requisição. E aqui eu vou simplesmente fazer um var dump de underline post e underline files. O que acontece? Essas variáveis são automaticamente preenchidas quando a gente recebe uma requisição onde o verbo é post e, além disso, quando o tipo de conteúdo, quando o cabeçalho content type é do tipo multi-part data. Ou seja, é como normalmente um navegador envia um formulário que tem arquivos, por exemplo. Então esses dados são preenchidos. Já se for do tipo form URL encoded, então só o underline post é preenchido e o files não é enviado, porque não é possível. O navegador só consegue enviar arquivos a partir de um formulário com aquele multi-part data, com esse content type. Mas beleza, eu tô falando um monte de nome difícil e eu quero primeiro te mostrar isso funcionando. Então vou criar uma requisição HTTP aqui. Deixa eu criar com o mesmo nome, request_parse_body. E beleza, eu vou fazer, deixa eu apagar isso daqui, eu vou criar uma nova requisição com um arquivo. Então beleza, eu vou criar um arquivo de texto aqui, chamado arquivo.txt, conteúdo de teste, não vai importar, a gente nem vai ler esse arquivo. Mas aqui na minha requisição HTTP, eu vou mandar um formulário qualquer, e esse formulário tem um campo chamado arquivo, que vai mandar um arquivo chamado arquivo.txt. E o conteúdo dele vai vir desse meu arquivo, arquivo.txt. Além disso, eu quero mandar também um outro campo, uma outra informação. Então deixa eu mandar aqui, content position, deixa eu ver se eu escrevi isso certinho, que eu estou adicionando mais uma boundary, eu tinha escrito errado. Cada campo do formulário ele é rodeado por ele é precedido por esse termo, web app boundary, porque foi isso que a gente definiu como fronteira. Então esse é o formato que um formulário do seu navegador envia arquivos, basicamente é assim. Então se eu tenho outros campos, tenho aqui, ele é um form data, com o nome outro igual a outro campo, e aqui a gente vai ter o conteúdo dele, por exemplo, o valor desse campo. Beleza, então tem uma requisição, eu tenho aqui o meu arquivo que vai ser enviado e tenho o meu arquivo PHP que simplesmente vai exibir os dados que vieram no meu formulário nessa variável underline post e na variável underline files. Aqui na underline post eu espero ver esse valor aqui, o valor desse campo na chave outro campo. E eu espero ver os detalhes desse arquivo no segundo array. Então vamos tentar. Eu tenho aqui um PHP compilado, eu acabei de baixar o PHP, o código-fonte do PHP, e compilei na Branch Master. Então com isso, na Branch Master, ele vai ter a versão 8.4-dev, ou seja, ainda não está pronta, está cheio de bug, está sendo corrigido, está sendo desenvolvido. Mas eu já consigo testar funcionalidades da versão 8.4. Então eu estou utilizando essa versão do PHP e eu vou tentar fazer essa requisição aqui. Quando eu realizo a requisição, eu obviamente mandei para o lugar errado, é 8080/request_parse_body.php. Vou fazer a requisição agora para o lugar certo e tá lá. O que acontece? Eu recebi a chave outro campo e o valor desse campo. Já no segundo array, eu recebi a chave arquivo e os valores, tudo que a gente recebe, como o nome, o caminho desse arquivo, onde que eu vou conseguir ler ele lá no meu servidor. Então, beleza, tudo foi processado automaticamente. Agora, se eu envio essa mesma requisição, que um formulário poderia enviar, um navegador poderia enviar a partir de um formulário. Se eu envio utilizando outro método HTTP, outro verbo HTTP, que é uma requisição que eu poderia enviar tranquilamente através de outro cliente HTTP, em um aplicativo web, através do Postman, através de código, eu poderia mandar essa requisição tranquilamente, mas se eu envio, o PHP simplesmente não sabe o que fazer, ele não preenche essas variáveis. Por quê? O que acontece? Existe uma configuraçãozinha que faz com que o PHP leia a entrada na requisição, leia o corpo da requisição, e se for desse tipo aqui,
ou daquele form URL encoded, se for um desses dois content types, ele lê todo o conteúdo da requisição e preenche essas variáveis, mas somente se o verbo for post. Se for qualquer outro, o PHP não tenta fazer nada, então essas variáveis ficam vazias. Só que agora, a partir do PHP 8.4, a gente tem uma função nova que retorna exatamente isso daqui. Um array onde a primeira posição vai ser o conteúdo de um formulário que foi enviado, né, os campos que um formulário poderia ter enviado, e o segundo elemento, os arquivos que um formulário poderia ter enviado. E o nome dessa função é justamente o nome que eu estou utilizando no arquivo, que é request parse body. Essa função, de novo, ela vai retornar um array, onde o primeiro elemento são os campos textuais que um formulário poderia enviar, e o segundo elemento são os arquivos que esse formulário poderia enviar. Então, se eu mando essa mesma requisição, de novo, eu tenho os valores preenchidos. Então, primeiro eu tenho aquele array, onde a chave possui outro campo e o valor desse campo. E no segundo elemento eu tenho um outro array, onde a chave é arquivo e o valor é aquele array com todos os itens que um arquivo teria. Então repara que basicamente essa função retorna o que eu teria em underline post e eu teria em underline files. É isso o que essa função vai retornar. Só que tem alguns detalhezinhos bem importantes sobre o funcionamento dessa função. Primeiro, eu vou fazer um var dump de novo, da mesma coisa, da mesma chamada para a mesma função. Quando eu executo, repara que o primeiro array que eu exibo tem os elementos lá, beleza? Já o segundo está vazio. Por que isso acontece? Essa função, ela faz basicamente a mesma coisa que o mecanismo interno do PHP faz para preencher o underline post e o underline files. E o que é isso? O que esse mecanismo interno faz? Ele lê de um buffer, de um stream que o PHP tem, chamado php://input. Nesse stream aqui, a gente tem o corpo da requisição. Independente do formato que ele vier, ele está com esse corpo. Se o método for post e o content type for form URL encoded, ou esse aqui, form data, então o PHP lê esse php://input, ele lê o conteúdo daqui e preenche o underline post e o underline files. É isso que o PHP faz. E quando ele lê esse conteúdo, aquele stream ele passa a estar vazio, ele já leu tudo que tem lá. E o que essa função request parse body faz é a mesma coisa, só que sem verificar se o verbo é post. Então, se for put ou se for patch, por exemplo, eu continuo tendo acesso a esses dados tranquilamente. Só que, se eu tentar chamar a mesma função, o que ela vai fazer? Se eu por uma segunda vez, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai tentar ler de novo aquele php://input, que agora está vazio, porque essa primeira chamada da função já limpou esse stream. Então, com isso, eu não tenho nada sendo retornado aqui. Por isso, essa função não é idempotente. A cada chamada dela, eu posso ter um resultado diferente. Quando eu chamo a primeira vez, eu tenho os resultados do php://input, ou seja, ele faz o parse do corpo da requisição, mas se eu chamo de novo, esse input está vazio, então não tenho mais acesso à requisição. Então, por isso, isso é um detalhezinho muito importante que a gente precisa se atentar, e isso pode causar algumas confusões. Outros detalhezinhos sobre essa nova função a gente pode conferir na RFC, que, claro, como sempre, vou deixar o link aqui na descrição. Então a gente pode ver que, por exemplo, existem algumas verificações que essa função vai fazer, assim como são feitas internamente para que o PHP preencha underline post e underline files. Mas aqui, como nós chamamos explicitamente essa função, caso alguma dessas validações falhe, então a gente vai ter uma exceção sendo lançada, uma request parse body exception. Então, por exemplo, se a gente está mandando mais do que o post max size como conteúdo, se eu estou mandando um conteúdo muito grande, a gente vai ter essa exceção. Se eu não tenho content type sendo definido ou não tem aquele boundary, o atributo boundary, por exemplo, se eu mandar isso daqui de forma incorreta, olha só, não estou mandando boundary. Quando eu envio essa requisição, essa exceção é lançada mais uma vez. Então existem alguns cenários onde essa exceção pode ser lançada. Um outro detalhezinho interessante, claro, os content types suportados, né? Como eu disse, aquele form URL encoded e o multipart data, aqui o multipart form data. Então esses dois são os content types suportados, assim como é o caso para o underline post e underline files. Como eu disse, ele lê esse stream aqui. Eu vou deixar também aqui na descrição, junto com o link da RFC,
um post lá no meu blog falando sobre esse tipo de stream aqui do PHP. Vale a pena dar uma olhada. E existe um parâmetro de options. Nesse parâmetro, a gente consegue informar algumas configurações que, por padrão, se a gente fosse ler do underline post ou underline files, a gente só conseguiria configurar através do php.ini. Configurações como o tamanho máximo dos arquivos, o número máximo de quantidades de valores que eu posso mandar no formulário. Então eu consigo informar essas configurações agora não só através das configurações do PHP-ini, mas também como parâmetro, o parâmetro options, que é um array associativo, então eu consigo informar isso para essa função. Como eu disse, vou deixar aqui na descrição um link para essa RFC, um link para o meu post do blog também, e vou aproveitar para deixar um desconto de 15% para você fazer uma assinatura na Alura, que é a plataforma onde eu tenho vários cursos, não só de PHP, mas vários outros assuntos. E se você gosta de conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos.